mostrando aí as relações, né, imbricadas historicamente e na luta entre o feminismo e o marxismo, né? E hoje a gente quer enfatizar, nessa segunda parte, esse legado histórico, a importância que tem essa recuperação histórica, né? Historiador não gosta da palavra resgate, até porque não dá para resgatar nada do passado, né? Mas essa recuperação do que foi a luta das mulheres, ela é central e exemplar para os movimentos que a gente vê emergir hoje, em pleno século XXI. Não é? Nesse sentido, é interessante que as últimas grandes manifestações de mulheres que tiveram alcance mundial, elas têm frases e lemas bem chamativos, bem fortes. Não é? Embora, aí já vai uma advertência aqui nessa introdução, a gente fale de um movimento de mulheres ou de um ascenso da luta feminina, ou para algumas teóricas, uma primavera feminina, né, inspirada no que foi a Primavera Árabe. Embora a gente fale dessa maneira, a gente precisa ter muito cuidado com as características que o movimento vem tendo. Ainda é muito heterogênea os grupos que compõem essas manifestações, embora elas tenham um caráter mundial, a gente vai ver hoje, são grupos muito diversos. Falar em feminismo é outra advertência que a gente fez ontem, né? Mas nunca é demais. Falar em feminismo no singular é modo de dizer, porque na verdade a gente tem uma pluralidade de grupos, de tendências, né? Inclusive dentro do próprio marxismo. Então, é muito importante a gente analisar as características gerais, a gente vai ver algumas delas aqui hoje, eu vou tentar abordar, já porque a gente também já advertiu que é muita coisa. Cada um dos eventos que a gente vai levantar aqui a bandeira, na verdade, daria um mini curso inteiro. E aí a gente vai só tentar colocar alguns elementos da importância desses eventos históricos para a luta das mulheres, né? E do ponto de vista teórico mesmo, a gente tentar pensar um pouquinho qual é o legado de acertos, né, e de equívocos também que esses movimentos deixaram. É interessante que esse é um dos cartazes da greve de 2015, ou do Paro Internacional de Mulheres, né, ou da Greve Internacional de Mulheres, onde os lemas são fortes aí, né? Se nossas vidas não importam, que produzam sem nós, né? Nenhum a menos, todas vivas, Greve Internacional de Mulheres, ou ainda quando a gente vai olhar manifestações como a que aconteceu no Estado espanhol, que tinha como lema Patriarcado e Capital, uma aliança criminal. Também apareceram cartazes como tirem, essa é interessante, tirem os seus rosários dos nossos ovários. E a consigna também de um dos últimos, 8 de março, não são mortes isoladas, são feminicídios. Isso apareceu muito no México, nas manifestações no 8 de março, no México, que é um dos estados da América Latina, onde os direitos da mulher estão, digamos assim, num nível de maior atraso. Todas essas frases, elas são emblemáticas e importantes, não só porque elas são assim muito radicais, eu diria, para alguns movimentos de mulheres mais à direita, mas porque esses lemas, eles reencarnam ou eles reincorporam aquilo que a gente viu ontem, teoricamente, que a esquerda, que o marxismo de modo geral, já vinha tratando teoricamente há muito tempo, desde o final do século XIX. Então, esses movimentos, pautados nesses lemas, né, esses movimentos do século XXI, digamos assim, pautados nesses lemas, eles de alguma maneira eles recuperam aspectos da teoria que já estavam pautados, e da luta das mulheres, ou da trajetória da luta das mulheres de uma maneira geral. É importante a gente pontuar que esse ascenso da luta das mulheres, não é, a emergência da luta das mulheres é sintomático, né? São expressões da emergência política dos setores oprimidos ante os reflexos
da crise orgânica que vem se dando no mundo. E depois, ao longo do GT, a gente vai entender melhor, na tarde de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esse conceito de crise, que também a gente geralmente trata de maneira generalizada, mas acho que tem gente da economia aqui que sabe disso, nem toda crise é igual, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Mas esse ascenso do movimento de mulheres, ele põe em xeque justamente uma perspectiva da ideia de estão democratizados os nossos direitos, né? A ideia de que se nós democratizarmos de maneira radical os direitos das mulheres, elevarmos à enésima potência as possibilidades, os direitos femininos estariam garantidos. Na verdade, é justamente nesses momentos de crise, como a que o mundo vem passando hoje, o capitalismo vem passando hoje, que os direitos das mulheres, por exemplo, como setor oprimido da sociedade de classe, são veementemente atacados. Geralmente são os primeiros a serem atacados. São os primeiros a serem rifados também, quando a gente tem aí governos instituídos a partir das políticas de aliança, por exemplo. Não é à toa, não sei se vocês vão lembrar, né, abrindo um parêntese, na última eleição presidencial brasileira, o protagonismo feminino foi muito grande. A gente tinha candidatas, né? Lembram da Tebet, né? Que apesar de ser associada e assessorada a Michel Temer, que foi o mesmo que passou as reformas, né? Reformas que atingem diretamente os direitos das mulheres, né? Precarizam, né? A reforma trabalhista precariza os direitos da classe trabalhadora como um todo, e as mulheres, sendo maioria nessa classe trabalhadora, são as mais diretamente prejudicadas. Então era essa galera aí que levantava a bandeira de gênero. Não esquecer também da carta do Temer, né? A carta do Temer falando sobre a esposa, como as mulheres saberiam mais de economia, porque tratavam da economia do lar. Exatamente, elas tinham mais sensibilidade para a economia, porque elas estão ali no lar, nada mais misógino. Então, essas saídas diante da crise, né, que não são saídas, na verdade, são becos, né, são labirintos, que expressam, que vão mais claramente colocando às claras as contradições desse sistema e de como esse sistema nos ataca, né, a nós mulheres, nos nossos direitos. E essa crise vai evidenciando o caráter instável, inseguro, incerto desses direitos que, ainda que a ala liberal do feminismo diga que quanto mais direitos melhor, né, que a gente pode sim avançar no nível de desenvolvimento de vida das mulheres a partir de uma democratização radical desses direitos, mas na verdade quando chega a crise isso se expressa, ou a instabilidade desses direitos femininos se expressa de forma muito veemente. E não é à toa que os últimos movimentos têm lemas tão fortes, né? Lemas que recuperam justamente as insígnias, as discussões teóricas que a classe trabalhadora ao longo da sua história, principalmente as feministas revolucionárias, debateram tanto. E é isso que a gente quer falar aqui na aula de hoje, né? Nessa etapa do minicurso de hoje. A gente vai tentar fazer uma recuperação aqui de alguns eventos históricos, da participação das mulheres, de momentos impactantes onde as mulheres tiveram participação decisiva. E eu peço perdão porque assim, não é um recorte, dado que a gente tem que fazer uma seleção, né, para caber tanto na ementa do minicurso como para caber numa tarde de discussões. Então a gente pegou aqui eventos muito díspares, muito diferentes uns dos outros. E aí, com todas as ressalvas possíveis, né, porque a gente precisaria de tempo para caracterizar historicamente, teoricamente, cada um desses eventos, a gente vai ver um pouquinho da participação das mulheres. Primeiro aqui na Comuna de Paris, depois a gente vai tentar abordar o legado da Revolução Russa de 1917 para as mulheres, né, para os direitos das mulheres, e em certa medida o que é que representou o stalinismo, né, em termos de retrocesso, a gente já deixa bem claro aqui,
para os direitos das mulheres e, depois do intervalo, a nossa ideia é trabalhar com eventos mais contemporâneos. A gente dá um salto assim, de séculos e vai trabalhar com eventos mais contemporâneos. Beleza? Alguma questão, alguma pergunta? Não? A gente decidiu por essa linha temporal também porque entendemos que a Revolução Russa e a Comuna de Paris foi um salto muito importante naquele tempo no que tinha de discussão sobre o direito feminino. E aí a gente quer remontar também para pensar as estratégias atualmente sobre o movimento feminista também. E os feminismos em si. E aí, você quer falar um pouquinho da Comuna? Ou quer que eu fale? Então vamos lá. Bom, esse é um evento histórico na história da humanidade. Tem um lema bem interessante que diz que é o momento na história entre o 18 de março e o 28 de março de 1871, é o momento da história em que a classe trabalhadora toma o céu por assalto, ou de assalto, né? E a gente concorda com essa caracterização porque ela não é só poética, ela é real. Essa foi uma experiência real de como a classe trabalhadora, ainda que em pouco tempo, nesse curto espaço de tempo, consegue modificar aspectos, tomar o poder e modificar aspectos ligados ao trabalho, à educação, à própria luta na linha de frente desse processo evolucionário e também decisões em relação ao Estado. A gente não vai se deter aqui, a gente está citando a Comuna de Paris só como emblemático, mas como os comunardes e a participação feminina nesse movimento demonstram a possibilidade, com todo o seu acento, a possibilidade de que a classe trabalhadora revolucionária haja e consiga tomar o poder. Essa é a primeira vez na história em que isso acontece. Embora sempre se leve em consideração que é um curto espaço de tempo, a gente tem muitos estudos sobre a Comuna de Paris. A gente tem muita gente estudando e tentando compreender a Comuna de Paris. Mas mais do que tomar o poder e fazer funcionar, gerir um Estado estabelecido, o que a gente quer destacar aqui de importante para a gente entender a relação marxismo e feminismo são os decretos que foram estabelecidos no momento da Comuna de Paris. Esses decretos que transformaram o aparato estatal da época. Eu acho que um aspecto importante e que a luta feminista de cunho, baseado no materialismo histórico, não pode se refutar, os comunardes fizeram, que foram os decretos para a separação entre Estado e Igreja. Isso é fundamental, né? Então, esse aspecto, esse ponto-chave da Comuna de Paris, que parece estar em desuso, né? Ficou fora de moda nos eventos, nos últimos eventos ou nos eventos contemporâneos, em que os movimentos sociais ou os grupos organizados de mulheres não puxam essa bandeira justamente no momento em que a gente precisava mais levantar essa bandeira, por conta do ascenso do conservadorismo, né? E de como a gente vive num momento onde os governos, né, a partir da conciliação de classes, inclusive conciliam com grupos religiosos que diminuem, que baixam, que fazem com que os movimentos sociais, os movimentos de mulheres baixem suas bandeiras, né? E sejam então sufocados pelas demandas da própria igreja, né? Então, esse é um aspecto, a separação do Estado e Igreja importante, que aconteceu durante a Comuna de Paris. E no processo também houve uma afirmação da orientação socialista da Comuna, e isso é muito importante, né? Quando decretaram, por exemplo, a cooperação, a possibilidade de formação de cooperações para a auto-organização dos trabalhadores e a produção das fábricas que foram abandonadas, que foram paradas. Então, colocar as fábricas a funcionar a partir da auto-organização dos trabalhadores foi um aspecto também importante.
Mas a participação das mulheres, que se deu em todas as linhas desse movimento, as mulheres na Comuna de Paris, elas foram linha de frente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Elas foram linha de frente do movimento, foram para as barricadas mesmo, inclusive figuras como a Louise Mitchell, né, que vou falar mais um pouquinho dela mais à frente. Mas de como as mulheres, né, na organização da Comuna de Paris como um todo, em todos os aspectos, nas barricadas e em outros momentos, elas tiveram a primazia. Por exemplo, na organização da educação, né, o pessoal da pedagogia estuda bastante os aspectos de como a Comuna de Paris revolucionou, né, com seus decretos a organização, principalmente a organização e a educação infantil. A Louise, né, que foi essa rebelde internacionalista, feminista, anarquista, né, que teve participação na Comuna, ela sobrevive à Comuna, depois vai lá para o sul da França, foge, foi presa diversas vezes, chegou a participar da luta anti-imperialista contra a colonização da Argélia, por exemplo, ali, os elementos ali da Argélia. Mas ela também participou diretamente, já porque ela já tinha uma inserção e já tinha uma organização anterior no pensar sobre os decretos que reorganizaram a educação durante a Comuna de Paris. Uma coisa importante que eu destacaria na educação foi, primeiro, um currículo livre e secular, justamente pelo decreto de separação do Estado e da Igreja. Então, freiras, padres banidos do currículo foi obra da Comuna de Paris, né? E outra coisa, a criação ou a reabertura de creches, para que as mulheres estivessem, assim, acobertadas, né, livres para participação na política, na linha de frente da luta e na organização desse Estado dos trabalhadores. A gente também tem durante o processo da Comuna de Paris, tem um decreto importante, que foi a formação de postos de trabalho para as mulheres desempregadas. Isso beneficiou principalmente as prostitutas, que foram realocadas pelos comunardes nos hospitais de campanha, né, para ajudar os feridos da Comuna de Paris. Né? Toda essa organização aí, por exemplo, a Louise, ela teve presente no comitê de vigilância e combate, né? E ela escreveu um livro de memórias desse período, e ela dizia que as mulheres usaram os próprios corpos para barrar os canhões da contraofensiva que foi feita à Comuna de Paris, né? Ela também tem uma obra que foi publicada chamada A Comuna, foi publicada em 1898. É interessante que a vingança contra as mulheres que participaram da Comuna, ela foi bem cruel. Quanto a isso, esse autor aí, né, o Gulaxon, me perdoem a pronúncia, mas ele escreve esse livro, Mulheres Indisciplinadas de Paris, as imagens da Comuna, e entre outros aspectos históricos do evento da Comuna de Paris, da participação das mulheres, da inserção das mulheres, do fato das mulheres serem linha de frente, ele destaca aí em um dos capítulos de como a contraofensiva praticou absurdos para punir as mulheres que participaram do evento. Então, assim, violências corpóreas, empalamentos, estupros, queimagem em praça pública, toda sorte de massacre possível contra os corpos femininos, como algo potencialmente para servir de exemplo a participação, para que as mulheres não participassem mais do evento. E aí a gente vai pular agora para uma outra experiência, que é a experiência soviética, né? A de 1917. Aí a Ariane vai dar uma... Boa tarde, gente, de novo. Como o Jânio já tem colocado, a gente escolheu esses dois eventos porque servem de
tanto de exemplo quanto para algumas discussões que a gente já tinha colocado ontem, porque tanto na Comuna de Paris quanto na experiência da Revolução Russa que se começa a discutir a socialização do trabalho doméstico, mas isso a gente vai discutir mais na frente. Para iniciar e contextualizar um pouco, a Rússia de 1917 era um país ainda predominantemente agrário. Então tinham muitas discussões se era necessário no início fazer-se uma revolução burguesa para depois ser feita a revolução proletária. E aí explicando um pouquinho também umas questões de calendário. A Rússia de 1917, ela utilizava o calendário juliano. E aí a gente, quando fala de revolução, essas revoluções antes de 1918, quando passa a ser utilizado o calendário ocidental, a gente chama da Revolução de Outubro, que na verdade ocorreu em novembro. Então, quando eu mencionar a Revolução de Fevereiro e de Outubro, eu estou falando de dois eventos ainda dentro do calendário juliano para a Rússia. De início, já colocar primeiramente os eventos que ocorreram na Revolução de Fevereiro, que foi tido como a derrubada do Czar, e essa derrubada do Czar, ela acontece justamente no momento de levante das mulheres. Nos livros de história que tem uma tendência mais burguesa, colocam que essas mulheres reivindicavam o pão porque os seus maridos estavam ali em um momento de guerra. Então, enquanto há guerra e os homens vão para os frontes, são as mulheres que assumem a força de trabalho. Nessa época, a força de trabalho na Rússia era majoritariamente feminina. E para além de majoritariamente feminina, havia a questão da fome. Então, elas se levantam pelo pão, mas não somente pelo pão, mas também por melhores condições de trabalho. Politicamente, havia aí tanto o governo provisório, ali em fevereiro, que estava contra o Czar, nessa derrubada do Czar, e havia também a questão dos sovietes, que eram a organização dos trabalhadores e soldados russos. Havia ali também uma disputa de poder entre bolcheviques e mencheviques, que a grosso modo os bolcheviques eram tidos como a maioria e os mencheviques a minoria. Para os bolcheviques, havia uma consideração de que a revolução ela deveria ser primeiro feita burguesa, pois haviam tarefas a serem cumpridas e realizadas pela revolução burguesa, para que aí houvesse a revolução proletária. Mas ocorrem eventos antes disso que acabaram culminando na Revolução de Outubro. E aí o governo provisório, que era o órgão político da burguesia e os latifundiários, não esperavam justamente esse levante das mulheres. Na verdade, nem a própria organização da esquerda ninguém estava pronto para as mulheres. Ninguém estava pronto para o levante que ia acontecer em fevereiro. Trotsky diz que as mulheres foram a faísca da Revolução Russa. Porque são esses eventos de fevereiro que desembocam na Revolução de Outubro. Assim. A greve geral de mulheres, né, que acontece, que se inicia, vai desembocar na grande revolução, a tomada do poder. Em fevereiro se inicia, então, o levante de mulheres. Inicialmente colocam que era pelo pão e há uma indignação também contra a czar, né, a czarina, né? A czarina, devido à questão com Rasputin, enfim, tinha todo uma polêmica, um contexto social ali, que era discutido na Rússia e que tinha um contexto social muito forte para esse levante. Então, elas se levantam ali, o Trotsky chega a mencionar no livro da Revolução Permanente, né, que não era esperado no Dia da Mulher que houvessem qualquer manifestações porque não era organizado pelos sindicatos, nem os bolcheviques nem os mencheviques. No entanto, no dia 23 de fevereiro, no dia seguinte no dia seguinte pela manhã, apesar de todas as determinações, as operárias têxteis das diversas fábricas abandonam o trabalho e
37 enviam delegadas aos metalúrgicos, solicitando apoio à greve. E é evidente que a Revolução de Fevereiro foi iniciada pelos elementos de base, que ultrapassam a resistência de suas próprias organizações revolucionárias. As organizações da época não esperavam o levante de mulheres, nem a greve de mulheres. E que esta iniciativa foi espontaneamente tomada pela camada proletária mais explorada e oprimida que as demais, as operárias da indústria têxtil, entre as quais deve-se supor estavam incluídas numerosas mulheres casadas com soldados, esses soldados que estavam em guerra na época, que eram elas que tinham algo que assumir, tanto o sustento da casa, quanto os postos de trabalho que não estavam sendo ocupados. E aí, na época, a jornada de trabalho era de 12 horas. Então, mulheres e crianças tiveram que assumir, e essas mulheres, além de ter que assumir nessas condições, ainda não tinham acesso ao básico, como comida, enfim. Que é o que leva, que é a faísca do levante também, assim, as condições econômicas da época, e o inferno russo. E aí, acontece, né, que, além disso, em fevereiro, lá em abril, as mulheres se mobilizam novamente em Petrogrado pelo voto feminino e pelas melhores condições de trabalho. Em maio, elas vão se organizar de novo por outra greve, pelas melhores condições de trabalho, pela uma jornada de 8 horas de trabalho, para abolir a jornada de 12. E aí, a Nadia Krupskaya, tanto ela quanto a Kollontai, que são bolcheviques, vão iniciar esse apoio às greves como dirigentes. E eu separei aqui uma citação da Nadia que eu acho muito interessante, porque a gente falou muito sobre a questão de sexo contra sexo, né, classe contra classe. E a Krupskaya coloca, né, a divisão de homens e mulheres não tem grande importância para as mulheres proletárias. O que une as mulheres trabalhadoras com os trabalhadores é muito mais forte do que os que as dividem, que no caso é a classe. A condição de classe, né, essa exploração. Então, os eventos que antecedem a Revolução de Outubro são determinantes para que ocorra a tomada de poder pelo proletariado. E aí, quando vem a ocorrer, lá em outubro, no calendário russo, a tomada de poder pela Revolução, muito se modifica na situação da mulher, principalmente na determinação dos direitos. É com a Revolução Russa que começa a se discutir o direito ao divórcio, e que esse é implementado com a tomada de poder do proletariado. Então, há um acesso mais fácil ao divórcio, porque há uma discussão sobre a ideia de amor livre. Não é uma discussão de amor livre que a gente vê no Twitter, mas a discussão de amor livre no sentido da derrubada da família monogâmica. A própria Kollontai tem. Essa obra aqui, a Alexandra Kollontai, A Nova Mulher e a Moral Sexual, ela vai, nos textos aqui, discutir esse caráter, que depois foi distorcido, né? E essa distorção do conceito de amor livre vai ser determinante para a regressão dos direitos daquilo que as mulheres conquistaram nesse, que foi, a gente poderia chamar a Revolução Russa de o empoderamento de 1917, mas não empoderamento no sentido individual, né, no sentido cultural, mas o empoderamento no sentido de como as mulheres que serviram de faísca, como a Mariane colocou, elas foram fundamentais para que os direitos das mulheres nesse novo Estado, né, pela primeira vez na história, a classe trabalhadora toma o poder, né, maior Estado proletário da história, toma o poder, e ali os direitos das mulheres conseguem se consolidar. A gente tem um avanço exponencial, assim, a ponto de que o que vai se dar de pressões no momento seguinte da história em relação aos direitos das mulheres é justamente baseado no que as mulheres haviam conseguido em 1917. O próprio direito ao aborto também, que até hoje a gente luta por ele, e na Rússia, em 1917, o direito ao aborto foi implementado, e logo depois, inclusive, com a esterilização, ele é retirado. E começam-se outras polêmicas, inclusive sobre o direito do corpo da mulher com a esterilização. Mas, com a tomada de poder do proletariado, nesse início, tem essa grande vitória, que é, primeiro, o divórcio,
o direito ao divórcio, já que a mulher passa a ser entendida não como propriedade desse homem, mas como uma pessoa que tem direito. E a ideia de amor livre é muito mais do que uma discussão sobre poligamia ou monogamia. Para a discussão da nova moral sexual, a ideia de amor livre é a independência da mulher. Seria essa independência financeira e a independência no sentido também como cidadã de direito ao divórcio e ao aborto. É também na Revolução Russa que se inicia justamente a discussão que a gente tinha comentado ontem sobre trabalho doméstico. Começa-se a discutir o que seria a socialização do trabalho doméstico numa tomada de poder do proletariado, entendendo que a mulher proletária não poderia mais ser colocada como responsável por esse trabalho. Essa era uma pauta que foi muito importante e que serve ainda de lição para a gente pensar hoje, se a gente for pensar realmente em trabalho doméstico e falar sobre o trabalho invisibilizado, né? Essa socialização do trabalho, ela consistia em colocar, em sair dessa esfera pessoal e entender esse trabalho a partir de uma esfera pública, transformar essa questão em uma questão pública, para que as mulheres trabalhadoras, para que as mulheres da classe proletária pudessem garantir condições de serem sujeitos políticos, para que elas pudessem garantir e imaginar uma vida que fosse além dos serviços domésticos, que fosse além de estar ali como escrava do lar, em certo sentido. Nessa ideia de socialização, para pôr em prática, né, durante a Revolução, foram colocadas as ideias de, primeiro, trabalho, passar que esse trabalho fosse feito por trabalhadores assalariados. Seria um grande avanço no sentido do trabalho doméstico. Então, esse trabalho sairia dessa esfera, dessa dimensão só privada e iria para a dimensão como uma questão pública, para ser tratada como uma questão pública. Visibilizando, assim, construir restaurantes públicos, creches e lavanderias, onde esse trabalho que é feito socialmente pelas mulheres fossem colocados por trabalhadores assalariados. Assim, ia ter um crescimento do trabalho e a mulher não seria colocada mais nessa esfera. Então, do ponto de vista das revoluções, das discussões da Revolução Russa, das discussões da própria Comuna, que também era colocada a socialização do trabalho doméstico, tem uma cena, eu só não lembro o nome do filme agora, sobre a Comuna de Paris, onde são só as dirigentes que estão justamente discutindo sobre como retirar as mulheres desse local de trabalho extenuante, que é o trabalho doméstico. Então, se hoje a gente discute a invisibilidade do trabalho doméstico, nada mais atual do que trazer a Revolução Russa para pensar que como a gente pode dar visibilidade a esse trabalho, mas além disso, como a gente pode resolver, entre aspas, a questão desse trabalho. Nada mais do que o levante da própria classe proletária para retirar e emancipar também a mulher dessa situação. Foi mais pensando nisso que a gente colocou essas questões da Revolução Russa e também pensando que durante todos esses eventos históricos a participação da mulher foi essencial para os levantes, tanto da Revolução com a Revolução de Fevereiro para a derrubada do Czar e o início da Revolução de Outubro, mas também para colocar experiências reais de emancipação dessas mulheres. Uma coisa que é importante destacar é que, sem dúvida, a Revolução Russa ela foi a maior experiência de libertação feminina da história. A Ariane pontuou aqui algumas coisas do ponto de vista de legislação, mas é muito mais rico. Nesse sentido, a historiadora Wendy Goldman, né, nessa obra aqui, ela trata com os documentos históricos, com as fontes históricas, né, recuperando aí os processos da época, a legislação russa da época, o quanto foi revolucionário, o quanto a experiência de um Estado tomado, coordenado, dirigido por trabalhadores, tornou possível que os direitos das mulheres, aquilo que era utopia, sonho, quimera, seja lá como queiram chamar, se tornasse real. Então é real.
Só que isso só pode acontecer no Estado, num processo dirigido pela classe trabalhadora, né? Que conseguiu socializar o trabalho doméstico, por exemplo, como a Ariane pontuou, que conseguiu efetivar, não só discutir, né? Que isso é muito legal. Por exemplo, a questão do pagamento de pensão nasce na Revolução Russa, né? Os estudiosos da legislação veem lá a ideia de a mulher se divorcia e precisa sustentar os filhos, então que a família deixe de ser esse negócio, mas que se tenha publicizado, né, que o Estado coloque então, os direitos das mulheres e principalmente as garantias. Né? Só para completar o que a Ariane falou e caracterizar a Revolução Bolchevique, né, a ação das mulheres em 1917, e a gente até colocou aqui uma imagem, porque elas estavam na linha de frente do Exército Vermelho, por exemplo. Então, a ideia da mulher recatada e do lar, né, na Revolução Russa teve isso. As dirigentes, elas discursavam, brigavam e se inseriam para fazer parte da vida pública. Elas se fizeram um sujeito da história, né? Elas ousaram ousar mesmo. Como a gente não tem tempo para esmiuçar a quantidade de transformações que foram feitas, de maneira geral, eu acho que em 4 aspectos, as transformações impostas pelas mulheres a partir do processo revolucionário russo se dividem em 4 aspectos, né? Em 4 preceitos. O primeiro deles é a ideia da liberdade da união, que já estava nas discussões de Engels, como a gente viu ontem, né? Engels, em 1883, dizia, na obra que a gente já indicou aqui, né? A Origem da Família, do Estado e da Propriedade Privada, ele dizia: é fato curioso que a cada grande revolução volte à cena a questão do amor livre. Toda revolução, a questão do amor, a questão do direito ao corpo, do direito da autodeterminação feminina, digamos assim, vem da sexualidade, né? Ela vem à cena. Então, essa discussão sobre isso é um primeiro eixo das discussões que foram empreendidas no interior do Estado revolucionário para garantir que esse Estado também desse atenção à questão das mulheres, né? A defesa de um amor baseado na atração mútua e não mais nas questões de negócio, né? Você ter as relações pessoais ali como um negócio. Uma ideia de um amor livre das restrições econômicas, isso é muito importante, porque o casamento se mantinha a partir disso, né, de acordos, e da dependência econômica da mulher, isso é muito importante. Então, a discussão do amor livre era, de fundo, uma discussão voltada também e ligada às questões econômicas, né? Ao questionamento da instituição da família enquanto uma instituição patriarcal, herdada da velha ordem, que precisava ser abolida agora no Estado operário, mas nesse aspecto. Isso foi utilizado assim, como, inclusive, uma leitura liberal, né, anti-marxista, anti-revolucionária, vai dizer que é a libertinagem. Mas a extrema-direita, por exemplo, adora colocar essas questões hoje de que os comunistas odeiam a família, os comunistas não amam, aspectos desse tipo, porque não tem acesso à leitura do que foi, do quão profundo foi essa discussão, né? A gente está falando aqui da libertação do indivíduo humano em todos os seus aspectos. O marxismo é isso, né? A liberdade plena. E aí a gente não vai deixar de fora a mulher, né? E as questões afetivas. Um outro elemento, ou um outro preceito, além da ideia de liberdade de união, eu diria que os feitos, né, que a Ariane enumerou aqui, algum deles, estavam voltados para a importância da independência e da emancipação da mulher. E aí entra a questão econômica, né? Sim, porque a mulher estava presa a um casamento miserável, terrível, né? Sem nenhum amor sentimental, digamos assim, mas presa por questões de sobrevivência, muitas vezes. Acesso a direito também, né, no caso, já que ela era pegaria como propriedade desse marido. Exatamente. Então,
libertar as mulheres, né, enquanto propriedade, servia para isso. Era lutar, era brigar e efetivar direitos para garantir que as mulheres fossem tiradas dessa condição de coisa, né, ou continuassem forçadas numa relação familiar, num casamento. Por isso a ideia do divórcio, né, que a Ariane colocou aqui. A lei do divórcio foi muito importante nesse aspecto, para garantir, então, que livre dessas barreiras econômicas, né, que cerceiam as mulheres, livre dos entraves da própria lei, que antes impedia a mulher de se divorciar, né, era criminalizado isso na Rússia. A gente está falando de um Estado atrasadíssimo, né, em todos os termos, que a gente precisava, inclusive, antes de entrar aqui, caracterizar o que era a Rússia antes, o domínio da igreja sobre a educação, sobre a sociedade, a relação da igreja com o Estado. As próprias formas de trabalho, de cultivo também, já que a Rússia era predominantemente agrária, a economia era muito precária. Exatamente. Aí a gente vai lembrar que como as camponesas, então, né, que estavam lá embaixo no estrato social, essas aqui não tinham direito mesmo. Essas, na Revolução Russa, quando essa série de direitos que a Ariane enumerou aqui foram levantados como bandeira e começaram a ser aplicados, efetivados a partir de ações reais, de pressões dos próprios bolcheviques, né, das mulheres bolcheviques principalmente, da ação delas, as mulheres foram beneficiadas como um todo. Por isso que a gente diz que foi o momento da história onde os direitos das mulheres, de maneira mais contundente, foram vivenciados. Então, esse segundo eixo, da importância da independência econômica para a emancipação das mulheres, ele foi uma bandeira da Revolução Russa em 1917, né? Para garantir aí a livre sobrevivência das relações, ausente do nó que era empreendido, né, da obrigatoriedade que era empreendido pelas questões econômicas. Esse segundo eixo se liga diretamente ao terceiro eixo das discussões do movimento trabalhador, da classe trabalhadora na Rússia, que é a socialização do trabalho doméstico. Então, a Ariane também pontuou aí as ações de construção de creches, de construção de lavanderias, de construção de escolas, tudo público, gratuito, para libertar as mulheres do jugo doméstico. Essa era a ideia, para que se socializasse o trabalho doméstico. Então, as leis, né, durante a Revolução Russa, que foram feitas ou em decorrência da luta feminina, visavam isso, a socialização do trabalho das mulheres, porque libertando as mulheres do fogo do lar, digamos assim, né, do trabalho doméstico, você colocava as mulheres como sujeitos políticos. Aí elas tinham liberdade de participar do Exército Vermelho, de participar das discussões, de estar ombro a ombro com os seus companheiros na linha de frente da defesa do Estado operário, né, de brigarem também nas assembleias, de participarem da vida pública ativa, porque elas não estariam presas à atividade de cuidar dos filhos, dos doentes, do lar, dos maridos, né, de lavar roupa, de cozer. Tudo isso aí foi socializado durante a Revolução. Então, criação de creches, de restaurantes, de lavanderias públicas parece uma bobagem, mas foi uma ação concreta na Revolução Russa e está ligada a isso que eu estou chamando aqui de eixos, né, dos direitos, que se liga ao quarto e último eixo, que eu acho que sintetiza as legislações da Revolução, que a gente não tem tempo de se debruçar sobre elas, que é o gradual desaparecimento da unidade familiar. Justamente esse que é super mal interpretado. Porque se você está ligado diretamente aos três outros primeiros eixos que eu citei, né? A liberdade da união, você tem uma mulher livre da obrigatoriedade, né? Como dizia Engels, de se filiar a alguém para não morrer de fome, por exemplo, né? De se casar por questões patrimoniais. Se você tem, no segundo ponto, uma mulher com independência financeira, né? Uma mulher que faz parte da classe trabalhadora,
mas ela está emancipada financeiramente. E terceiro, você tem a socialização, um Estado que se preocupa em libertar as mulheres do jugo familiar, isso descamba no quarto ponto, que é justamente o desaparecimento gradual da família. Desaparecimento gradual da família como essa instituição patriarcal, burguesa, econômica, né, de fins econômicos herdados do modelo anterior. Então, os revolucionários sabiam que não dava para fazer a revolução com as velhas armas, e aí a necessidade de você ter agora casamentos não mais pautados nessas necessidades institucionais, né? E aí, com o passar do tempo, a ideia é que a família já não mais iria cumprir as funções que ela tinha nos estados burgueses, né? A ideia de traição, né, que a gente conhece tanto. A ideia de filho ilegítimo, né, nas legislações, que a gente tem também. Isso foi abolido na legislação da Revolução Russa, porque a ideia é que, com o passar do tempo, você não teria mais essa função atribuída à família. A família vai perdendo essa função mera e exclusivamente econômica, e também não são mais necessárias leis, a lei para proteger os filhos legítimos e ilegítimos. Não vai precisar mais de um Estado com leis para proteger e regular a família, porque a família não é mais uma instituição de cunho econômico. Parece utopia, mas isso foi aplicado na Revolução Russa, né? Ariane citou aí os feitos. Então, essa experiência da Revolução eu acho muito atual. Assim, eu acho justamente porque depois do processo de Revolução Russa, as manifestações de mulheres no mundo inteiro, elas começaram a levantar justamente essas bandeiras, serve de espelho, né? O que as revolucionárias, o que o Estado operário, o que a classe trabalhadora em conjunto conseguiu fazer na Rússia para melhorar a condição de vida, para revolucionar a condição de vida das mulheres, foi assustadoramente tão grande que mudou o tom de todas as manifestações civis. As mulheres não estavam mais brigando, passaram a não mais brigar somente pelo direito de votar. As mulheres agora vão levantar bandeiras como as russas fizeram, né? Pensando que o direito ao voto também foi levantado pelas as mulheres russas antes da tomada de poder, já que para fazer a Constituinte, com o governo provisório, enfim, era necessário que as mulheres também votassem. Então, o direito ao voto também, o voto feminino também é discutido nessa época, como uma forma delas participarem ativamente da vida pública. Então, isso já vinha sendo discutido durante a Revolução Russa, e quando desemboca, na Revolução Russa não, na Revolução de Fevereiro, e quando desemboca na Revolução de Outubro, na Revolução Russa, é que vão se discutir aí os direitos das mulheres com base numa ideia, nesse primeiro momento, de atribuir esses direitos a elas, como sujeitos agora de direitos e sujeitos políticos, para que elas pudessem participar ativamente dessa vida pública e, consequentemente, da Revolução. Então, ficam lições aí que a gente não pode deixar de falar e nem muito menos de aprender. Esse movimento, essa segunda, a Revolução Russa é muito importante para o que vem digamos assim, das solicitações, né, que vem na segunda onda feminista, que justamente é pelo direito ao corpo, ao aborto, a serem livres em suas relações amorosas, já que começou-se a discutir o que era amor livre, o que era direito sexual da mulher, e desemboca muito em algumas questões culturais, mas que são questões de direito, na verdade. Exatamente. Que são questões de direito como sujeito político da mulher. Tu me permite ler só um trechinho da Kollontai, quando ela diz assim: no lugar do matrimônio indissolúvel baseado na servidão da mulher, eis que surge a união livre, fortalecida pelo amor e pelo respeito mútuo de dois membros do Estado operário, iguais por seus direitos e por seus deveres. No lugar da família egoísta e individualista, vemos advir a grande família universal dos trabalhadores, na qual todos os trabalhadores, homens e mulheres, serão, sobretudo, camaradas. Tá aqui, ó, no livro da Andrea Datri, né, Pão e Rosas, esse trecho.
Mas tem muita coisa da Kollontai, PDF, tem muita coisa espalhada aí, tem obras dela, a gente tem uma aqui. No livro da Goldman também, ela chega a abordar quais eram as discussões que se iniciaram com os socialistas utópicos sobre o amor livre. Pra gente não pensar que a ideia da dissolução da família e desse amor livre, tanto nova, mas também vista como uma questão ali, digamos, de... Era estratégico. Pensar a questão do amor livre estava ligada às questões estratégicas e não às questões de cunho sentimental. Ou moral. Ou moral. As questões moralistas que se abatem sobre o que seria o amor livre, se a gente for ver as discussões atuais. A discussão sobre amor livre para os socialistas utópicos e a dissolução da família vinha numa ideia justamente de libertar essa mulher de um local de estar presa àquele companheiro. E também pensar em relações que não eram só relações binárias de homem e mulher. Esse amor livre seria muito nesse sentido. A dissolução da família seria no sentido de dar não mais garantia da parte da herança, que é importante para a fase de acumulação, que é importante para o capital nesse sentido. E também garante o trabalho da mulher no trabalho doméstico. Então, esse amor livre não é no sentido de moralidade, que é colocado hoje, ou da poligamia, como a gente vê várias polêmicas sobre. Tendem a polemizar muito sobre o assunto, no sentido mais moral da questão, do que no sentido de realmente falar sobre o que é a família, a instituição família, para o próprio capitalismo e a instituição família como a gente vê atualmente. Tendo em vista que, por exemplo, no Brasil, a família em si, tradicional, não é o que ocorre no Brasil. Né? O que a gente mais vê, na verdade, são mães solos. São mães que cuidam dos seus filhos, e não a instituição de família com pai, mãe, bonitinho ali, tradicional e filhos. Então, seria nesse sentido de libertar essa mulher desse local. Alguma questão? Alguém quer fazer algum comentário? Só un comentario. Sí. Porque acho que puede ser como para complementar alguna cosa. Ahí, no, si yo no estuve errado, me corrigen, ¿no? Acho que Kollontai fue a primer mujer embajadora. Sí. Entonces, a Revolución Rusa colocó una mujer como embajadora. ¿Ustedes se imaginan o quieren en Europa para los embajadores tener que ir a una reunión con una mujer na frente? Era una cosa que los caras no podían, no se sentían a voluntad de parar lo que pararían si ella no estuviese, ¿entiende? Es revolucionario ya hasta ese punto de vista. Y otra cosa que a gente sempre fala, falaban de Krupskaya a gente